Bom dia, graça e paz, bem-vindo mais uma vez à nossa devocional semanal. E hoje começamos uma semana de alegria, de amor, de esperança, de vitória e de realizações de sonhos. E eu quero trazer uma mensagem para você nesta manhã na nossa devocional falando sobre defender a fé, ou seja, defenda a sua fé. E o primeiro exemplo que eu quero dar sobre a vida de Jesus é o exemplo dos discípulos de Cristo. A fé cristã tem como fundamento a pessoa de Jesus Cristo e sua ressurreição dentre os mortos. Desde os tempos antigos, homens e mulheres têm sido chamados a defender essa fé, mesmo diante de grande oposição. Entre os primeiros defensores estão os discípulos de Jesus que não apenas caminharam com ele, mas também morreram por causa da mensagem que ele lhes confiou. Suas vidas e mortes testemunham a verdade da ressurreição e o poder de viver uma vida comprometida com Cristo, independente das consequências. A Bíblia nos exorta a estarmos prontos para defender nossa fé. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, somos instruídos: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A defesa da fé não é apenas uma questão de palavras, mas também de ação, de viver de forma coerente com o que acreditamos, mesmo que isso nos custe tudo. Os discípulos de Cristo nos deixaram um exemplo claro de que significa viver é, se necessário, morrer por essa verdade. Os discípulos que estiveram com Jesus durante seu ministério terrestre não apenas proclamaram a ressurreição, mas viveram até seus últimos dias, suas últimas horas, firmes nessa verdade. Suas mortes são uma prova da convicção que tinham sobre quem Jesus era e o que ele realizou. Pedro, o apóstolo, que negou Jesus 3 vezes antes da sua crucificação, foi restaurado por Cristo e se tornou um dos maiores defensores da fé. Ele pregou corajosamente sobre a ressurreição e, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, a pedido dele, porque não se achava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir. Em Atos capítulo 12, versículo 2, lemos que o rei Herodes mandou matá-lo à espada por sua firme pregação da fé em Cristo. Mesmo diante da ameaça de morte, Tiago não negou a verdade da ressurreição e permaneceu fiel até o fim. André, o irmão de Pedro, André também foi martirizado por sua fé. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, na Grécia. Relatos indicam que enquanto era levado para a cruz, ele continuava a pregar sobre Cristo, sem negar a fé pela qual estava disposto a morrer. Tomé, conhecido o incrédulo, por sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Jesus, ele se tornou um fervoroso defensor da fé após ver Cristo ressuscitado. Ele levou o evangelho até a Índia, onde, segundo a tradição, foi morto a golpes de lança por se recusar a renegar sua fé. Paulo, embora não fosse um dos 12 discípulos originais, Paulo foi um dos maiores defensores da ressurreição de Cristo. Ele passou grande parte da sua vida, após sua conversão, pregando sobre Cristo ressuscitado, fundando igrejas e encorajando cristãos a permanecerem firmes. Paulo foi decapitado em Roma por ordem do imperador Nero. Por que eles morreram? O que motivou esses homens a enfrentar a morte com tanta coragem? Foi a certeza de que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Eles não estavam dispostos a morrer por uma mentira ou uma história inventada. Eles morreram porque viram Jesus vivo após sua crucificação, e essa verdade os transformou completamente. A ressurreição de Cristo não foi apenas um evento, mas a essência da sua mensagem e de suas vidas. Em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro
e os outros apóstolos, ao serem confrontados pelos líderes religiosos, disseram: é preciso obedecer a Deus antes dos homens. Eles sabiam que sua missão de pregar o evangelho era mais importante do que salvar suas próprias vidas. Assim como os discípulos foram chamados a defender sua fé em tempos de perseguição, também somos chamados a fazê-los hoje. Embora em muitos lugares não enfrentemos a ameaça de morte por sermos cristãos, ainda enfrentamos desafios diários em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores do Evangelho. Defender nossa fé significa viver de maneira consistente com o que acreditamos, ser testemunha de Cristo em nossas ações e palavras e estar prontos para enfrentar oposição com coragem e amor. Jesus nos advertiu em João capítulo 16 e versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Assim como ele venceu, podemos confiar que ao defendermos nossa fé, ele estará conosco, capacitando-nos com o seu Espírito e nos fortalecendo a cada passo. Portanto, defendamos nossa fé com ousadia, sabendo que aqueles que vieram antes de nós, incluindo os próprios apóstolos, pagaram o preço máximo para que essa mensagem chegasse até nós. Que possamos estar dispostos a fazer o mesmo, com confiança no poder de Cristo e na esperança da vida eterna. Pense nisso e Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos nesta manhã, nesse início de semana, pela tua palavra poderosa e aprendemos mais um pouco sobre essa história maravilhosa e sobre a fé. Defender a fé em ti. Aquele que te ama segue os teus passos. Aquele que conhece a tua palavra permanece em ti. Obrigado, Senhor, por o teu sacrifício em vindo e habitar em nosso meio, tornando-se homem, cheio do Espírito Santo e fazendo os discípulos. E os discípulos continuaram e pagaram com suas próprias vidas para que a palavra genuína, o teu exemplo vivo, chegasse até os dias de hoje em nossa vida. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu sacrifício na cruz, obrigado que a cada dia, através do teu Espírito Santo, dentro de nós nos ensina, nos orienta a permanecermos na tua presença, obedecendo a tua palavra, seguindo o teu caminho, que é a verdade e a vida, para termos a vida eterna com Cristo, o nosso Salvador e o nosso Deus poderoso, o Elohim, que está sentado no trono, com seus olhos em todos os lugares. Encerra esta oração declarando a palavra que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te agradecemos por tudo e por estarmos vivos mais uma vez. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.